Pessoal, o setup ele é um processo, né? Setup é um conjunto de atividades para preparar a máquina para o próximo modelo a ser produzido. Então, o setup não é simplesmente troca de ferramenta. Ele é um processo sequenciado, é um processo orquestrado, é um processo planejado para que você realmente possa fazer aí a virada entre uma peça e outra. Mais especificamente, a definição de setup, pessoal, é o tempo entre a última peça produzida do lote corrente, ou seja, aquele lote que está produzindo. Então, na hora que ele passar pela última operação e começar a produzir a primeira peça aprovada do lote posterior, o tempo de setup é finalizado. Então, setup, por definição, é o tempo entre a última peça aprovada do lote corrente, ou seja, do lote que está em produção, até a primeira peça aprovada do lote posterior. Então eu costumava ouvir muito na minha época que as pessoas que estavam virando o setup já haviam concluído porque a peça estava com a inspeção da qualidade para poder ser avaliada. Mas eu falava para o pessoal, vocês devem estar enganados, né? O setup ele conta a partir do momento que a linha está rodando. Então, se está lá aguardando o inspetor aprovar, o tempo de setup está rodando e a gente está perdendo em termos de peça produzida. Então, essa é a primeira definição importante para que você possa medir isso na produção. Isso tem que ser estabelecido. Poucas pessoas sabem dessa definição na produção. E aí, quando eu pergunto para as pessoas, elas me falam alguns números assim muito redondos, né? 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, né? E na verdade elas falam isso porque elas não medem e outra porque elas não sabem exatamente a definição de tempo de setup. Portanto, pessoal, quanto menor for esse tempo, menor é o seu desperdício. Então, é um dos maiores ganhos que a produção pode ter e está totalmente sob o controle da produção, fazer com que isso aconteça, logicamente com a ajuda de algumas áreas de suporte, se for o caso, mas eu na produção trabalhei praticamente sozinho na minha época, não tinha tantas pessoas para me ajudar. Então eu tive que trabalhar bastante com os meus encarregados, na época com meus preparadores de máquina, para que a gente tivesse um tempo bem menor, mesmo sem nenhum investimento. Pessoal, então mais uma vez, né, para ilustrar um pouquinho o que é a definição de tempo de setup. Então suponha que você tem um lote A sendo produzido, né, a partir do momento que ele acabou, que passou a última peça, você começa a contar o tempo para que a primeira peça do lote posterior seja aprovada. Na hora que estiver aprovada e você começou a operar o equipamento, começou a operar, finalizou o tempo de setup. Então isso é muito importante porque faz com que você realmente fique atento em relação às medições. Então esse conceito, quando você quer trabalhar com a sua equipe, tem que estar muito cravado na hora de você for coletar dados. Isso tem que ter muita clareza em relação a quem vai bater o cronômetro e fazer a medição para que realmente não haja problemas. Porque realmente esse cuidado, quando não existe, a gente tem muitos erros de medição, tá? Principalmente em relação a um tema que eu vou falar no próximo slide, que é a discriminação em relação à medição que você vai executar.